Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 263, Anjo da Guarda Sente, dando continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos na questão 502. Olha a pergunta de Kardec. O espírito protetor que consegue conduzir seu protegido ao bom caminho experimenta um bem qualquer para si mesmo? Sim. O anjo guardião está ali conseguindo, Você está seguindo a maior parte dos conselhos, como diz o Cristo, está fazendo mais o bem do que o mal, porque o mal nós fazemos pela nossa própria inferioridade, mas o saldo está positivo, que é o que interessa nessa fase evolutiva. Quando ele consegue isso, ele fica feliz, ele experimenta algum bem? Resposta: é um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Olha como é interessante essa resposta, vou ler todo, depois a gente volta. Sente-se feliz quando vê os seus desvelos coroados de êxito. Felicita-se como um preceptor se felicita com o sucesso do seu aluno. Quer dizer, aqui tem um mundo de coisas. Pegar a primeira frase, a primeira oração. É levado em conta, Quer dizer, sob dois aspectos, para o seu próprio adiantamento ou para a sua felicidade, Observe que o anjo guardião ele é um espírito que está também num processo evolutivo, Ele, digamos assim, é também aluno de alguém, mesmo sendo espírito de uma ordem superior. Importante a gente entender esse processo. Então, para a gente, ele é o anjo guardião, mas ele tem também um anjo guardião dele. Olha que interessante, Então, o anjo guardião dele, digamos assim, acompanha como ele age enquanto anjo guardião. Então, o universo é uma estrutura de segurança e de amor extraordinária, Mesmo sendo um espírito superior, tem um espírito ainda mais evoluído, Vamos pegar aqui exemplos bem claros da gente. Bezerra de Menezes, um espírito extremamente evoluído, mas ainda assim ele tem um espírito que o supervisiona, o ampara, o acompanha, o orienta, que se chama Santo Agostinho. Eurípides Barçanufo, um espírito extremamente evoluído, muito amigo de Bezerra de Menezes há milênios. Ainda assim, na última encarnação, Bezerra de Menezes estava toda hora ao lado dele, psicografando receita mediúnica, protegendo, orientando, dando suporte. Ainda assim, Eurípides Barçanufo tem um espírito bem mais evoluído do que ele, chamado São Vicente de Paulo, que o acompanha e supervisiona. É como eu digo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque você já tem um espírito extraordinariamente evoluído ao seu lado e ainda assim tem um muito mais evoluído o acompanhando. Tá certo? Então, o nosso anjo guardião, ele tem o anjo guardião dele. E o trabalho que ele exerce conosco é uma tarefa, é uma missão. E essa missão rende frutos para o seu adiantamento e rende frutos para a sua felicidade. Olha que interessante. Agora, é importante a gente entender que nós estamos falando de coisas por analogia. Nós não sabemos realmente o que é um espírito superior, O que a gente sabe é que um espírito superior, ele não vai, por exemplo, pedir ajuda para o anjo da guarda dele para saber que tipo de energia aplica na gente, se ele já sabe há milênios, com certeza é um nível de sutileza, é um nível de profundidade que nos escapa. Para o nosso anjo da guarda ter uma dúvida que o vai levar a precisar da ajuda do anjo da guarda dele, é uma coisa tão sutil que escapa à nossa compreensão. Não é uma coisa assim, como é que eu consigo isso? Como é que eu acalmo? Como é que eu faço uma cirurgia espiritual? Isso para ele é básico, Então,
É uma outra escala. E aí continuam os espíritos. Sente-se feliz quando vê seu desvelo coroado de êxito, naturalmente. Né? Que tipo de alegria é essa? Eles vão dar aqui uma comparação. É como um preceptor, um professor que fica feliz com o sucesso do aluno. Né? Todo mundo já experimentou isso. Todo mundo, né, em qualquer situação que seja, já conseguiu explicar uma coisa para alguém e a pessoa consegue. Diz, poxa, conseguimos. Né? Seja para uma criança, seja para um adolescente, seja para um adulto. Você tem essa alegria, tá certo? Então, é esse tipo aqui. Aí Kardec agora vai para situações mais sutis. Olha a pergunta. E ele é responsável se não tem êxito? Né? Kardec está perguntando o seguinte. O sujeito falhou, nós falhamos, porque a gente tem livre-arbítrio. Nosso guardião é responsabilizado por isso? Entendeu a pergunta? Resposta: não, já que ele fez o que dele dependia. É preciso a gente entender. Essa resposta revela algo da estrutura do universo, gente. Deus só dá missões para quem pode cumprir. Tá certo? Então a nossa relação com o anjo guardião é o seguinte: se esse espírito é o seu anjo da guarda, é porque ele tem 100% de condições de fazer tudo por você para que você tenha êxito. Né? Não existe isso. Ah, não, eu não cumpri minha missão porque o meu anjo da guarda não deu conta de me orientar. Não. Porque existe uma proporção de segurança extraordinária no universo. É como se você pegasse, sei lá, o melhor alfabetizador da Terra, coloca ele para ensinar a criança a escrever. Então, assim, não tem como falar que a criança não aprendeu porque ele não quis ensinar, porque ele não sabia. Porque o conhecimento do nosso anjo da guarda, ele extrapola e muito todas as nossas necessidades. Isso é importante entender. Ele vai muito além. Então não há essa possibilidade, porque aí seria um erro de Deus. Porque não esqueça que o cargo de anjo guardião tem a supervisão divina. Não é uma tarefa qualquer. É algo, como a gente discutiu no curso Anjo da Guarda, no nosso último estudo, no estudo 10, é algo que está ligado à própria estrutura do universo. Então, há uma supervisão divina direta. E ainda assim, se acontecer alguma coisa que o anjo da guarda não tem certeza, ele tem o anjo da guarda dele. Então, não há espaço aí para esse tipo de erro. Tá certo? Então, o anjo da guarda, ele sempre vai ter os recursos dados pelo próprio Criador para dar o suporte necessário. Então, a ninguém falta a proteção espiritual adequada. Por isso que os espíritos dizem não. Esse tipo de erro não existe na estrutura do universo. Se o sujeito falha é porque ele optou, não foi por falta de orientação e de suporte energético e tal. Kardec vai aprofundar isso. O espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus conselhos, experimenta desgosto. Isso não será para ele uma causa de perturbação da sua felicidade? Kardec está colocando aqui assuntos delicadíssimos, gente, delicadíssimo. Olha que situação. Primeiro, ok, ele não é responsável, mas ele não vai ficar triste? Se sim, olha como é delicada essa questão. Porque se ele não ficar triste, ele não tem sentimento, né? O sentimento não é profundo o suficiente, o que seria contraditório a tudo que foi ensinado até agora. Mas se ele fica triste, olha que coisa, a felicidade dele não vai ser perturbada? Olha que situação, mas se ele é um espírito superior, ele não merece ser feliz já? Não já conquistou uma felicidade profunda? Olha que situação que Kardec colocou a equipe, né, a equipe da codificação. Porque se disser não, o protegido fica triste e, quer dizer, o protegido vai falir e o anjo da guarda não fica triste nem um pouco.
Aí Kardec vai pegar. Por isso que a codificação espírita, o estudo do espiritismo, ele é sequenciado, ele tem uma lógica. Você não pode afirmar qualquer coisa de qualquer jeito. Né? Aliás, hoje no espiritismo a gente vê gente gente famosa, dita conhecedora, que afirma absurdo e as pessoas aceitam, porque elas não entendem o conjunto do espiritismo. Por isso a gente faz um estudo sequenciado. Olha a responsabilidade. Kardec está desenvolvendo aqui um estudo e um raciocínio. Então, a partir de uma estrutura, tudo que você afirma ou se encaixa nessa estrutura ou a estrutura tem que ser refeita. Tá certo? É como se fosse assim, olha, o arquiteto chega e diz, olha, projetei essa casa, tá aqui todos os móveis, tá tudo num lugar perfeito. Ok. Na hora que eu vejo que tem um móvel que não cabe, ou o móvel está errado, ou tem erro no projeto. Alguma coisa tem que ser revista, tá certo? Para não fugir, eu não vou dar os exemplos que a gente escuta aí no movimento espírita, vai ficar para outro momento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer coisa que um palestrante famoso ou não, que um espírito dito superior não fale, tem que estar de acordo com essa estrutura que Kardec deixou. Não pode ser afirmar qualquer coisa de qualquer jeito, não, porque o anjo guardião, meu guia espiritual evoluído está aqui dizendo, ok, mas como é que isso se relaciona com o conjunto do saber espírita, com o conjunto da codificação? Então, o que Kardec está fazendo aqui é ensinando isso, diz assim, olha, tudo bem, mas e aí como é que eu fico em relação a isso? Porque você diz que o espírito que o anjo da guarda ama, está junto, está ligado, etc, 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 ok. Então, o sujeito faliu, ele ama profundamente, ele vai sofrer. E se ele for sofrer, que felicidade é essa cheia de amargura que vocês dizem que os superiores sentem? Olha que situação delicadíssima que Kardec coloca os espíritos. Então, é um diálogo belo, respeitoso de amigos, mas não é conversa de comadre. Não, vamos falar aqui só dos assuntozinhos que não tem, que não pode dar choque. Não. Kardec traz os espíritos questões delicadíssimas. Delicadíssimas. Olha aí como é que os espíritos vão responder. Tá certo? E isso vai, para a gente compreender de fato, a gente vai ter que entender a escala espírita e vai ter que pegar a ajuda aí da psicologia do desenvolvimento de hoje, que nos ajuda a entender um pouco melhor a escala espírita. Então a questão é bem profunda, mas vamos pegar a resposta direta aqui. O anjo da guarda, ele lamenta seus erros e deplora. Mas esta aflição não se parece com as angústias da paternidade terrestre. Então, assim, ele lamenta. O que é que os espíritos estão querendo dizer? Ele se entristece. Mas não é como vocês. Não é como um pai que está ali lamentando o filho, né, ter uma vida desequilibrada, desgraçada e infeliz. Não. É muito diferente. Eles vão tentar mostrar por quê. Porque ele sabe que há remédio para o mal. E o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, assim, é um sofrimento, sim, é um desgosto, mas não se compara com as nossas angústias do ponto de vista terreno, que é como se o mundo se acabasse, que é uma desgraça total. Como é que a gente entende isso, gente? A gente só vai entender isso de dois aspectos. Um é tendo experiências de consciência ampliada. Por isso que o espiritismo ele nunca vai poder deixar de ser experimental, senão você não entende a filosofia espírita. Quem nunca teve uma experiência de consciência ampliada não vai saber do que se está falando aqui, vai ser uma teoria. O que é isso? Nunca teve num estado de profunda paz na presença de um espírito superior, nunca teve num estado de meditação profunda em que você percebe a vida e o universo de um outro patamar, tá certo? Um momento de oração em que você sente uma paz profunda. Então o anjo guardião olhando para a gente é um espírito superior, ele observa tudo de uma forma verdadeira com uma paz profunda. Então há um sentimento aí que está muito longe do sentimento do desespero. É uma tristeza, mas é uma tristeza envolta em uma compreensão profunda do universo. Né? E vou dar aqui um exemplo mais material para a gente poder entender. Tá certo?
Só a título de curiosidade, se você vê algum depoimento de alguém de experiência, né, de quase morte, ou experiência, enfim, né, de quase morte, que é o termo mais comum hoje, a pessoa está numa situação desgraçada, mas ela diz, quando eu entrei naquele estado, eu vi que tudo fazia sentido, que tudo ia acabar bem, que nada, né, que não falta amor do universo. Então, o ponto de vista do anjo guardião é algo nesse sentido. Ele fica triste, mas diz, não, mas tudo tem um sentido maior. Eu vou dar um outro exemplo mais próximo do nosso dia a dia, né, mais material. Por exemplo, você tem uma criança, você vê uma criança, você sabe que ela vai tomar uma gotinha ali de um remédio extremamente amargo. Mas que depois que ela tomar aquele remédio, ela vai descansar um pouquinho, no outro dia ela está bem. Então, é óbvio que no momento que você está dando aquela gotinha ali para a criança, ela está chorando, ela vai chorar, ela vai fazer cara, e você vai ficar triste, você não vai ficar, que legal, a criança está aqui sofrendo. Mas quando você diz, não, eu já passei por isso, eu sei que ela vai tomar essa gotinha, ela vai descansar um pouquinho, daqui 2 horas ela já está melhor, amanhã ela está 100% curada. Então, aquele momento da gotinha é ruim. Porque ela vai chorar, vai espernear. Mas você vive aquela situação ruim de uma forma tranquila, né? Você entende? Porque você sabe que daqui a 1 horinha ela já está correndo feliz. Então, é claro que você não está feliz com aquela vivência. Mas a sua compreensão mais ampla de que 2 horas depois ela vai estar bem melhor, que no outro dia ela vai estar morta de feliz, lhe dá um conforto. Não torna agradável aquele momento da criança chorando, né? Não torna agradável aquele momento de angústia. Mas o fato de você compreender que daqui a pouco vai estar tudo 100% bem, serve de um extremo conforto. Então, esse é o ponto de vista. Há uma tristeza, mas não é uma tristeza desesperada, cheia de amargura, não. É uma tristeza naquele momento, mas um sentimento profundo de paz que ele já conquistou e uma compreensão que tudo vai ficar bem, né? É uma tristeza absolutamente diferente das nossas angústias. Então, sim, o espírito fica triste, mas não é o tipo de tristeza, de desespero que é comum na Terra, né? É uma tristeza, mas em volta de um consolo e de uma compreensão profunda. Então, para quem vai conquistando felicidade, até o sofrimento é muito diferente do nosso. E aqui os espíritos têm que usar, né? A gente tem que usar alguma coisa de paralelo para que se possa compreender. À medida em que a gente vai tendo experiências sonambúlicas, experiências de estados alterados de consciência, experiências mediúnicas com os espíritos nobres, a gente começa a entender um pouco o que significa estado alterado de consciência. Espero que vocês tenham entendido, né? A gente tocou em vários assuntos. Acho que é muito importante a gente ter, né, mergulhar nesse padrão que é o Livro dos Espíritos. Um conjunto, um contexto e sempre trazendo para a nossa realidade de consciência, dos vários níveis de consciência que a gente pode ter. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo, nesse instante de paz, possa estar muito mais próximo do nosso coração. Precisamos, acima de tudo, compreender o livro dos Espíritos e colocá-lo em nossas vidas, em nossos sentimentos, em nosso ser. Quem isso fizer vai aprender a ser cristão. Não basta para vocês entenderem. Então agora eu já entendi um pouco como olha a vida espírito superior. Eu entendi um pouco como eles veem seus protegidos. E isto é muito básico. Temos que ir além, filhos. Temos que ir muito mais além. Porque vocês não se perguntam:
Como faço para olhar a vida de forma um pouco mais próxima de meu anjo guardião? Isso precisa olhar a vida com menos desespero, com menos amargura que vem de um sentimento tão errado de que estou perdendo algo. Espíritos superiores nunca se desesperam, porque eles sabem que nunca perderão nada. Esse sentimento, os espíritas também têm que ter. Nunca nada é perdido, porque o universo não vai para lugar nenhum. E vocês vivem dentro de uma psicologia de perda, de disputa, de que estão tomando o que eu tenho. Eu não estou aproveitando o que posso aproveitar. Ora, se você é imortal, é filho de Deus, o que é óbvio, o que você está perdendo? Como perde? Imagine o óbvio, você está dentro do universo. O que você perde? Não é possível perder nada. Porque tudo sempre estará onde deve estar. Porque Deus é de uma abundância extrema. Porque a alegria não faltará. Se vocês aprendem a ver a vida assim, vão ter muita paz. É tão estranho nós observarmos espíritas abalados por coisas inacreditáveis. Espíritas abalados porque vão morrer. Espíritas abalados porque o outro vai desencarnar. Espíritas abalados porque o mundo está de um jeito ou está de outro. Ora, por que vocês não aprendem a olhar o mundo como o anjo guardião de vocês olham para vocês? Claro, pode ficar triste, porque as coisas poderiam estar melhores. Mas o espírita precisa ter o ponto de vista do infinito. Nós vemos dirigentes espíritas se perturbarem, porque perderam, sentem que perderam um dia, um valor material, o contato com alguém. E nunca se perguntam, mas realmente perdi? Realmente houve perda? Ou apenas uma certa mudança de situação? Pessoas acham que perdem. Ah, não tenho mais o cargo. Ah, não tenho mais esse centro espírita. Ah, não tenho mais isso. Não tenho mais que me aplauda. Não tenho mais fulano. Meu Deus! Isto pode até ser fruto de profunda ingratidão, meus filhos. A vida é paz. A vida é abundância. Vocês precisam simplesmente querer. A partir de agora eu vou aprender a ter um olhar espírita em relação a tudo que acontece comigo. Vê que a abundância está sempre ao teu redor, sempre. Aceita. Aquilo que é perda, não é. Não existe isso no universo. É preciso desenvolver isso. O espírito que é superior, ele sabe que não há perdas. Há sempre
oportunidade de crescimento e de conquista de mais paz e de mais felicidade. Pode pensar, é fácil falar assim porque está desencarnado. Não, filhos, não é essa a lógica. Porque vocês sabem que nas mediúnicas muitos desencarnados estão até pior que vocês. É fácil falar assim quando se sente Deus. Vocês podem sentir Deus. Vocês devem sentir Deus. E aí a tarefa do anjo guardião se torna belíssima. Como às vezes brincamos aqui, né? Alguns dizem, tem espírita que pensa que anjo guardião é só para ajudar a trocar o pneu do carro quando fura. Eles nem pensam que anjo guardião poderia dar inspiração para ter feito a manutenção. Mas ainda assim, embora espíritos ajudem, às vezes, sim, ajudam, mas a grande missão é outra. É ajudar vocês a sentir Deus. Essa é a missão mais bela. É vocês estarem no meio de um intenso problema e vocês simplesmente sentirem: Deus está aqui. Eu estou no meio desse incêndio. Deus está aqui. Ora bola, se Deus está aqui, tem solução. Essa é tarefa bela. Está num leito de dor, alguém desencarnando, uma situação de violência, de tristeza, e vocês permitirem uma transfusão psíquica desses anjos guardiões que vão transmitir para vocês isso, esse sentimento profundo. Sim, Deus está aqui. Isso é muito interessante. Essa transfusão de convicção, de sentimento, de padrão consciencial. E na dor mais profunda, vocês sorrirem. E ninguém vai entender, mas vocês são sinceros. E simplesmente dizer, ok, o mundo está acabando ao meu redor. Entendi. Mas eu sei, eu sinto em minha alma mais profunda, Deus está aqui. Isso anjo guardião sente sempre. Por isso que em todas as situações mais difíceis, eles mantêm uma profunda paz. Porque eles sabem, sim, ao olhar seu protegido se desviando, eles sentem: Deus está aqui. Quero, pois, ensinar a vocês isso. No momento de muita dor, de medo, de testemunho, chama o anjo da guarda e pede: meu anjo, eu preciso de uma transfusão espiritual profunda. Ajuda-me nesse instante a sentir Deus está aqui. E esta profunda paz vai invadir teu ser de dentro para fora. E você vai dizer: tudo bem. Vamos enfrentar essa situação, porque Deus está aqui. Paz a todos, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog
grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.